Impossível ter a alegria de assistir a seleção brasileira jogando desse jeito contra a Bolívia. Eu não consigo nem entender a dificuldade que é jogar nessa altitude, porque realmente deve ser muito difícil. Mas o que me incomoda são os jogadores que estão estreando e aqueles que estão tentando conquistar a vaga na seleção, não dar tudo de si ou então aguentar apenas 5 minutos de partida, que é o caso do Samuel Lino, que acaba de estrear na seleção como titular, coloca desde o começo, e mesmo com o treinador pedindo para poupar energia, ele não aguentou uma arrancada, foi a única coisa que ele conseguiu fazer, é uma arrancada para linha de fundo e conseguiu um escanteio. Depois disso ele andou o jogo inteiro, ele não conseguiu se movimentar, dar chance de poder receber a bola, criar uma jogada, mostrar o que ele sabe fazer. É muito decepcionante você esperar de um jogador e ele não conseguir demonstrar nada nem em 5 minutos. E deu pra ver que ele sentiu demais a altitude, que foi o maior problema dele na partida. Só que mesmo assim ele não conseguiu nenhuma outra arrancada, ele não conseguiu partir pra cima de nenhum jogador. Toda bola que pegava voltava pra trás. O primeiro tempo do Brasil foi muito triste, sem domínio de bola, sem criação de jogada, sem movimentação em campo. Pouparam energia, mas pouparam até demais. E o outro jogador é o Richarlison, que novamente colocam ele de centroavante porque estão jogando nessa formação e ele não consegue demonstrar nada. Ele não conseguiu fazer uma parede, dominar uma bola para poder voltar para trás. Ele perdeu exatamente todas. E foi o que mais não aguentou na atitude, foi o que mais perdeu energia, porque ele só correu para defender. Na hora do ataque, ele não aguentava em campo. Poxa, o último jogo das eliminatórias da Copa, convocação vindo aí em dezembro. Você tem que dar tudo de si, nem que seja por 5, 10 minutos. Você tem que mostrar uma diferença para que o treinador consiga confiar em você e acreditar que só a altitude foi o problema. E o maior exemplo é no segundo tempo, que só de ele colocar Estevão, Rafinha e João Pedro, deu outra cara no meio de campo do Brasil. Em 10 minutos, 15 minutos, os caras jogaram bastante. Não conseguiu fazer o gol, beleza. Mas eles já demonstraram um belo movimento no meio de campo. Conseguiram avançar um pouco mais. Se desgastaram, isso que é preciso. Você pega a seleção de antigamente, que jogava na altitude, os caras davam tudo de si, e isso é um time. Você pega o primeiro tempo, você se mata em campo, você poupa energia para poder forçar em outros momentos. Mas aí chegou no segundo tempo, cansou? Você troca. É assim que funciona um time. E aí você pega o caso do Samuel Lino, que nessa posição que ele joga, já tem praticamente confirmado Vini Júnior e Martinelli. E ainda tem Rodrigo, Neymar, Rafinha, Savinho, que são pontas que podem jogar em ambos os lados. Nessa posição, o Ancelotti tem muita opção para jogar. E aí você estreia por causa da atitude, você dá uma arrancada, não consegue fazer mais nada, é um cara que eu já não chamaria para a Copa. Não importa o momento que ele está passando, no Flamengo, no time e tal. Mas se você não demonstrar uma diferença, uma qualidade de toque, uma arrancada boa, no único momento que você tem, você não vai conseguir essa vaga. E nesse caso, se eu sou o Ancelotti, eu não chamo ele para a Copa do Mundo. E é o caso do Richarlison também, que o Ancelotti tem mais confiança nele porque jogaram antes juntos. Só que não tá mostrando um futebol na seleção já faz muito tempo. E nessa posição tem o Pedro do Flamengo, que para mim funcionaria perfeitamente. E só o João Pedro, no segundo tempo, que entrou no lugar, já conseguiu fazer umas 2 paredes, sofrer falta, tocar uma bola, vir buscar jogo, coisa que o Richarlison não fez. Então é outro jogador que para mim também não estaria na Copa do Mundo. E aí numa seleção dessa, que o Samuel Lino, como estreante, não consegue demonstrar nada nem em 5 minutos, Richarlison de centroavante não consegue fazer uma parede, não consegue fazer uma tabela. Num time desse, você acha que o Neymar não serviria? Não tem como deixar o Neymar de fora da Copa do Mundo, nem que ele vá de reserva, porque uma seleção tem que ter um time em campo e uma reserva boa, para poder trocar e dar certo o time. Então podem falar o que for, eu prefiro 1000 vezes levar o Neymar do que o Samuel Lino, do que Richarlison. Precisa de qualidade no toque de bola, fora o individual, a inteligência de você mudar uma jogada e confundir a zaga inteira. Isso o Neymar faz muito bem e todo mundo sabe disso. Mesmo fora de forma, o cara tá dando passe que é uma beleza no Santos. Imagina nessa seleção com outros jogadores que conseguem tocar a bola. E por esses detalhes que eu acho que o Neymar vai sim para a seleção. Eu convocaria com certeza, porque precisa de um jogador desse, tanto no campo como na reserva. O que eu gostei dessa partida foi o Ancelotti mudar praticamente a seleção toda, colocar outros jogadores, testar eles, para desenvolver dentro de campo, para ver como se sai na seleção brasileira. Eu ainda colocaria o Hugo Souza no lugar do Alisson. O Alisson foi bem, até me surpreendeu, mas eu ainda colocaria o Hugo Souza para poder dar uma confiança maior, testar o jogador. O Caio Henrique foi bem, não foi nada espetacular, mas se saiu bem, não fez nada feio. O Andrei, para mim, já deixou a desejar um pouco, principalmente na saída de bola, criando jogada, movimentação, porque na defesa ele até que foi bem.
ele conseguiu cobrir os laterais, cobrir as jogadas, evitar chutes pro gol, mas faltou um pouco no toque de bola da saída de jogo e apoiar um pouquinho o ataque. O Paquetá já poupou demais energia no jogo todo e é um cara que tem um toque de bola bom, que precisa desse toque para sair jogando ofensivamente, e ele não apareceu tanto. Ele ficou sumido praticamente o jogo todo, apareceu poucas vezes. Diferente um pouco do Luiz Henrique, que por causa da atitude também não foi o melhor jogo dele, mas ele ainda conseguiu dar umas 2, 3 arrancadas, conseguiu partir para cima, tocar umas bolas mesmo erradas, ele ainda tentou criar jogadas. Coisa que o Samuel Lino não fez e nem o Richarlison. Mas sim, foi legal pro Ancelotti para ele ver esses jogadores, testar um entrosamento e deu para ver que não funcionou. Deu para ver que precisa de outros jogadores mais ativos dentro de campo, com maior movimentação, um toque mais rápido e de mais qualidade. Que foi o que aconteceu quando entrou o Rafinha principalmente, que ele conseguiu movimentar bem essa bola no meio de campo. O Estevão na direita sendo um pouquinho mais rápido, foi praticamente o começo do Luiz Henrique, que conseguiu partir para cima, fez igual. É esse exemplo que eu quero dar. Você tenta um jogador, ele dá o máximo, ele parte para cima, cansou, tem outro. Principalmente esses jogadores que tem um elenco gigantesco para poder trocar. Então dá tudo de si, porque sim, se cansou, o treinador vai trocar, mas ele vai ver a atitude que você teve dentro de campo, ele vai ver o posicionamento, a vontade que você teve. Não deu para ver isso no Samuel Lino e nem no Richarlison. E sim, o Brasil perdeu essa partida num pênalti que foi visto pelo VAR, depois do momento que aconteceu. Tudo bem, pode até ter sido injusto isso, mas o problema foi o Brasil não criar jogadas, não ir para cima, não tentar empatar o jogo de uma forma convincente. Ficou tocando bola do meio de campo para trás, até chegar na frente demorou muito, a movimentação estava muito fraca. Tudo bem, por causa da altitude, mais uma vez. Só que não dá para passar os 90 minutos sem criar jogada. Só consegui criar quando entrou os jogadores no segundo tempo. Então precisa ajeitar a seleção brasileira? Meu, precisa, e muito. Precisa de muito mais entrosamento, desde a zaga até o meio de campo. Precisa de muito mais movimentação. Vamos ver os jogos mais para frente, vai vir mais amistosos por aí. Vamos ter que ficar de olho nessa seleção. O Ancelotti vai ter muito a trabalhar para poder criar um time competitivo na Copa do Mundo. Porque passar em quinto lugar nas eliminatórias da Copa não é uma seleção que tá para lutar pelo título. Mas e você, torcedor? O que você achou dessa partida contra a Bolívia? O que você achou do Samuel Lino, do Richarlison e de qualquer outro jogador que eu não tenha comentado aqui? Põe aí nos comentários, porque aqui a gente fala mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!